Pra mim, é isso. A gente consegue gerar case quando a gente tem sintonia com o nosso time e pros nossos parceiros também. O cara que chega ali e fala, confio em você, vamos nessa. Está começando o primeiro episódio do podcast com a faca e o case. Isso aí. A gente sempre quer a faca e o queijo na mão, né? Agora a gente vai entregar a faca e o case. Inclusive a gente já botou o case aqui na mesa. Olha só, esse episódio é feito para empresas e agências que buscam construir cases de marketing e vendas. E a gente quer ajudar, né, com ferramentas, com estratégias, as empresas a gerarem resultado, ou você que é de agência, gerar um resultado também para o seu cliente. Porque a nossa empresa final conquistou esse case aqui, é o primeiro lugar no prêmio de agências de resultados, da Resultados Digitais, o melhor case de marketing e vendas de 2019. Bom, eu sou a Samira Cardoso, CEO da Layer Up, vou acompanhar você durante todos os episódios de Com a Faca e o Case. E a gente vai começar agora o nosso primeiro episódio, o primeiro tema. Bom, para construir um case de sucesso, antes de mais nada, a gente precisa definir objetivos, aonde a gente quer chegar, definir metas, estabelecer metas que sejam específicas, atingíveis, mensuráveis, relevantes, temporais, ou seja, metas SMART. E para falar sobre isso, sobre como a gente faz essa definição de objetivos e metas aqui na Layer, eu tô com dois craques de construção de case, o Eric e a Lê. Por favor, Letícia, se apresente. Muito obrigada, craques, né? Gostei. Muito bom, Sam, a gente está muito feliz, começando 2020 com o pé direito, já com esse projeto. Peço paciência, nós não somos profissionais aqui de podcast, estamos gravando ali, vamos avaliar como vai ficar isso, mas eu estou muito empolgada. A gente tem um desafio grandão de trazer muito conteúdo esse ano todo. Mas eu tenho que me apresentar, né? Quem é você aqui na Layer? Eu sou a Letícia Previati, eu sou uma das fundadoras da Layer Up, faço parte da equipe de gestão de projetos, gestão de operação e gestão de tudo um pouco. E gestão do que mais vier, né? E, bom, o meu papel aqui dentro da Layer é fazer com que as coisas andem ou que eu seja uma facilitadora para todo o time. Então, nem sempre facilita a vida de todo mundo, mas a ideia é ser uma facilitadora. Estamos o tempo todo aprendendo e ensinando, então cai um desafio de um projeto novo, a gente precisa absorver, entender todos esses recursos, tudo que a gente vai precisar para colocar isso em produção, e aí a gente vai buscar entre os times e até, se precisar, externamente com outros profissionais. E acho que é isso, me apresentei bem, aí. Tá bom? Tá bom, ótimo. Alguma coisa? Posso contar aqui lá da cor velha, não, tô brincando. Eric, você se apresenta, por favor. Bom, para quem que eu falo, onde eu falo, que engraçado. Para nós Mas mesmos. Vamos lá. Sou o Eric, faço parte da área de performance junto com o time de inbound, outbound, que a gente chama aqui de time Y. A gente costuma dizer que o Eric ele faz gestão da metade da agência. Também junto com o time de mídia e o time de BI. Então, a gente está sempre olhando, cruzando dado para saber o que está bom, o que pode melhorar e principalmente como que a gente consegue metrificar o resultado e a geração de bons resultados para os nossos clientes. Então, acho que estou aqui mais para escutar e ajudar bastante nessa Imagina, nessa Eric, não aqui. seja tão modesto. Eric manja tudo aqui, ajuda em todas as frentes de performance, inbound, outbound, ajuda não, né? Cara fera. Faz a Uma gestão. máquina de vida. E aí, acho que tá na hora da gente começar essa discussão, então. E eu queria saber de vocês, da visão de vocês, os primeiros passos na hora de traçar objetivos. Eu preciso... Para começar, eu queria só fazer um parênteses rápido antes. A gente sabe que para construir um case, a gente tem várias etapas. Então, cada episódio desse podcast, a ideia é que a gente vá construindo um pedacinho de como fazer um case completo, né? Então, o primeiro ponto é, de fato, eu preciso ter um objetivo. Se eu sei onde eu quero chegar, em quanto tempo eu vou chegar, qual que é o caminho,
eu já tenho um princípio aí, um cheiro de que case vai ser esse, né? E aí, como que a gente faz para traçar os primeiros objetivos e metas? Eu acho que nós aqui como agência é um cenário, né? Eu acho que cada pessoa que vai acompanhar, ela vai ter que se perguntar e entender esse cenário. Então, se é uma empresa com 100, 200, 300 pessoas, uma área de marketing, uma área de vendas já estruturada, ou um pequeno empresário que vai ter que buscar os seus próprios recursos. Então, acho que, né, vai variar muito aí. E dentro dessa variação, a gente tem o budget, né, a verba, e o tamanho dos seus concorrentes e como que você vai competir com eles dentro do mercado. Então, e se você tem histórico, né? Uma coisa é você não ter nenhum histórico, uma coisa é você fazer um marco zero, literalmente. Outra coisa é você já sair com um pouquinho de dado, ou você já tem um caminho aí percorrido para construir isso. Então, claro que a gente pode se aprofundar, mas ter essa visão. Eric, de forma prática, como você gosta? Bom, eu acho que, primeiro de tudo, não só na área de marketing ou de vendas, em qualquer área, quando você vai começar alguma coisa, você tem que saber para onde você está indo, né? Que é toda essa parte de propósito que as pessoas falam e tal, mas quando a gente fala de resultado para gerar um case, não é só o propósito, e sim aonde eu quero chegar concretamente. Então, quando a gente tem um novo desafio, eu tenho que entender qual que é o principal objetivo desse cliente, dessa empresa, desse projeto, para conseguir, a partir daquele primeiro ponto, ir desdobrando pro resto, né? Então, eu acho que a pessoa tem que... Eu gosto de escrever bastante, então sair escrevendo, a pessoa tem que listar assim, o que ela espera com esse projeto que ela está começando, qual que vai ser o resultado, o que vai fazer ela ficar contente com o que ela alcançou, e aí, a partir disso, levar em consideração tudo isso que a Lê trouxe, né? Então, eu quero isso, mas é possível? Eu tenho a verba disponível, eu tenho a alocação de recursos disponíveis, então... Acho que eu partiria do objetivo principal, assim, né? Perfeito. Eu, como fico muito à frente da área de vendas aqui da Lê, e adoro, todo mundo sabe, aqui dentro todo mundo sabe disso, né? Eu acho muito interessante quando... Eu concordo muito com vocês, com o que vocês falaram, e acho muito interessante quando eu faço essa pergunta. Muitas empresas não sabem responder, muitos prospectos falam, peraí, não sei. E isso é muito importante a gente falar. Acho que por isso a gente resolveu, né, que o nosso primeiro episódio fosse objetivos e metas, porque você precisa ter, você precisa saber para onde vai, o que quer e etc. E é difícil mesmo, a gente está aqui tentando filosofar a respeito do assunto, não é um tema simples de resolver, não é fácil. Dá para falar sobre cada tópico e se aprofundar sobre cada tópico. Exatamente. E aí a ideia toda é o seguinte, talvez você não acerte de primeira. Eu lembro quando a gente começou a ler, o primeiro gráfico de objetivo que eu fiz, a gente desenhou num quadro, né, Lê? A gente fez um objetivo, sei lá, de 6 meses que a gente alcançou em 1. E nem era tipo um objetivo, nossa, a gente foi muito bem. É que a gente não sabia, a gente não tinha parâmetro de referência. Você vai fazer um benchmark, mas, sei lá, o cara tá... Que seja 2 meses, ele tá 2 meses na sua frente. Ou você vai fazer um benchmarking de uma empresa grande, de uma agência grande, é outro cenário. Enfim. A gente sempre tentou ficar com o pé no chão também, né? E aí os nossos objetivos, a gente falava, nossa, mas ficou fácil. Sim. E aí a gente foi aprendendo a criar objetivos desde o dia 1. Eu acho que esse... Sim, o problema é que agora ficou difícil. Não. É verdade. Eu acho que essa é uma dica importante, assim. Se você não tem nenhum histórico, se arrisque, né? Você vai ter que sair... Mas coloque uma meta, coloque um objetivo. Porque acordar sem um objetivo claro, uma definição, que sejam pequenos objetivos, que sejam pequenas metas. A médio prazo, a curto, médio prazo, eu te interrompi. Não, tá tudo bem, né? Mas tá ótimo. Eu tô aprendendo. Mas a gente pode até fazer um planejamento, uma estratégia, algo estruturado para um ano. Mas tem uma coisa que a gente sempre reflete, beleza, fizemos um plano de 1 ano com metas,
com ações, mas no trimestre vamos rever se de fato esse caminho está fazendo sentido, se de fato ele vai ser alcançável. A gente já vai chegar na meta. Sim. Deixa eu só focar, vamos só finalizar o objetivo, porque o objetivo eu quero chegar lá. Sim. Como eu vou fazer para chegar lá? Sim. Quais são os steps, né? Quais são as minhas metas? A gente já vai chegar. Sim, desculpa, eu tô ansiosa. Não! Já quer atingir a meta. Já quer o case. Calma. Mas só pra gente arredondar então um pouquinho aqui do objetivo. Boa. Beleza, entendendo aqui a dica prática. Se você não tem objetivo nenhum, começa. Vai lá, estabeleça e também tenha pé no chão, né? Porque eu acho que a gente teve demais até. O objetivo ele pode ser um pouco audacioso e você pode não atingir e se frustrar. A gente sempre botava assim, o que a gente precisa pra esse negócio funcionar? Sim. E no pior cenário, talvez. Ele vai funcionar nesse cenário e aí a gente conseguia muito antes, a gente falava, graças a Deus, deu certo. Mas aí a gente vai deixando a meta o objetivo mais complexo, mais próximo do que deve ser. Mas tem alguns elementos que a Lê falou que eu queria falar um pouquinho mais. O primeiro elemento aqui é o seguinte: legal, eu tenho um objetivo, eu consegui visualizar ele, aí eu tenho um orçamento para executar, para conseguir chegar nesse objetivo. Eu gosto sempre de brincar que é uma viagem, né? Então, digamos que eu tenho uma verba aqui de R$100 para ir para Amazônia. Pode rolar, mas de carona, devagarinho, num determinado tempo. Agora, se eu tiver R$1.000 é outra coisa. Como que a gente consegue ajudar aqui quem está ouvindo a gente a pensar nessa questão? O budget e o objetivo. É um ponto muito importante que tem a ver com trazer mais para o chão, né? Então, eu coloquei um objetivo, eu aprendi aos poucos com ele e aí eu vou começando a ter tornando um pouquinho mais, vou para a meta, mas vou voltar. Um pouquinho mais smart o meu objetivo, porque ele começa a ser mais mensurável. Então eu começo a ter um pequeno histórico, eu consigo entender que eu coloquei esse objetivo e consegui alcançá-lo num tempo menor, e aí eu faço a hipótese. Poxa, eu esperava em 6 meses, atingi em 1 mês. Então quer dizer que se eu multiplicar por 6, essa vai ser a meta do semestre? Pode ser, mas eu tenho que ir fazendo esse teste, e aí isso calibrando, né? Vai calibrando e com toda certeza o budget vai estar envolvido nisso. Eu também vou começar com esse budget, aí talvez eu possa ir mais para o mercado para entender principalmente o custo de ferramentas, de investimento em mídia, questões de, sei lá, estruturais ou até mesmo de alocação de profissionais para o seu projeto. Isso já tem você consegue buscar mais em dados de mercado e aí levar isso muito em consideração. Então, enquanto o objetivo você vai olhar para você e vai começar a aprender aos poucos, acho que no budget você não pode ir muito no seu otimismo ou na sua força de vontade de querer esse objetivo. Você tem que olhar para o mercado e entender. Eu quero isso, mas com esse investimento eu não vou conseguir. Como que eu faço para conseguir angariar mais orçamento com o início do projeto para continuar evoluindo? Às vezes fazer de uma forma mais orgânica, mais ali você mesmo produzindo, enfim. O importante é ter esse movimento e a constância. Ter constância nas coisas. Então, esse objetivo e essa meta, ela precisa ser pensada também nesses cenários. Putz, eu tenho uma verba massa e é competitiva com o mercado. Beleza, eu vou procurar uma agência, tem um time interno. Como que eu vou fazer essa distribuição, em quais canais, né? Vou olhar para o meu marketing, vou olhar para a minha venda, vou olhar para o meu... A história do budget, eu sempre... Aí eu já começo a pensar um pouco mais na solução, assim. Mas se eu penso num objetivo onde eu quero chegar e sei qual que é o orçamento, eu vou ter que entender um pouco quais os canais, ou qual volume de atividades eu consigo, ou quais os recursos eu consigo alocar com esse orçamento e pensar, será que eu vou conseguir? Porque daí, a partir daí, eu estabeleço as metas.
Perfeito. O budget ele vai já trazer a alocação dos recursos, né? Então, eu tenho que entender um pouco da solução que eu quero para atingir aquele objetivo também. Estipular um budget e depois se frustrar de que ele foi muito ou foi pouco, é porque talvez você não fez o reflexo das soluções que você teria à disposição com aquele budget disponível. Esse é um ponto relevante porque se você pensou já nesse seu objetivo, validou, sabe qual é o orçamento que você vai ter para o próximo ano, por exemplo, agora é hora de calibrar sua expectativa, né? Será que eu consigo atingir esse meu objetivo com esse orçamento que eu tenho? Porque tem muito disso, né, Lê? A gente, nesses anos todos de agência, acho que a gente encontrou diversos cenários com clientes com uma expectativa lá em cima, porque, né, a galera vende marketing digital às vezes como uma solução mágica, milagrosa, e não é. É um processo de longo prazo, como você falou. E aí, como calibrar essa expectativa? Ou seja, do seu gerente da área de marketing, do dono da empresa, ou se você é dono da agência, do seu cliente? A gente já teve. Tem pessoas que chegam na agência, empresas, que estão dispostos a trocar de agência porque não alcançaram o que esperavam, não estão satisfeitos. E aí a gente vai fazer uma análise. Às vezes o cara ele tem um escopo, enfim, cada negócio tem o seu modelo e tal, mas existe um escopo com os entregáveis. Então, e aí eu não sei qual que é o escopo aqui para exemplificar, mas eu lembro de uma situação que o cara falou, ó, não estou satisfeito, não está me gerando o resultado que eu esperava. Olhei as redes sociais, estava bacana, com uma identidade, tinha conversado um pouquinho com o cara, então tinha já mapeado ali a persona, eu sabia mais ou menos com quem ele estava falando, então a produção do conteúdo ali era atrativo, tinha um site que eu consegui identificar algumas melhorias, mas estava legal, tinha volume de blog, de postagens e tal, seguindo ali uma linha de raciocínio para o inbound, de fluxo, né, as entradas e tal. E aí eu queria entender qual que era a expectativa que ele teria nessa troca de agência, porque a verba não seria diferente, nem de mídia, nem do FII com a agência, mas ele esperava um resultado diferente. Então, no percurso a gente pode ter insights, sacadas, estudar mais a fundo e ter uma ideia de como gerar, mas não existe fórmula milagrosa, né? Que você vai... Tem muita gente que vende isso, fórmula milagrosa, você vai chegar lá, eu te garanto que em tantos meses você vai ter esse tal resultado. O cliente muitas vezes, ou as pessoas que chegam até nós, querem ouvir isso. Parece que às vezes eles esperam ouvir essa solução milagrosa. Exatamente, não existe. Não espere que a gente fale isso, porque para nós, marketing, vendas, e eu acho que qualquer questão na vida é a consistência, a disciplina, o foco, planejar, aplicar, analisar, melhorar, planejar, analisar, aplicar, melhorar. Você precisa ter essa constância no trabalho. Não quer dizer que você investe no Google durante um mês e você gera um resultado e que no mês seguinte vai ser o mesmo resultado. As ferramentas mudam, as métricas, o seu concorrente começa a investir mais e aí o seu custo vai aumentar. Então, ter esse entendimento de que você precisa estar o tempo todo calibrando é muito importante. Independente do segmento, independente da agência, se é agência, a gente precisa sempre ter uma disciplina e um foco nessa gestão de otimização, né? Exatamente. Porque marketing é isso, é um projeto de longo prazo que requer otimização constante. E é importante fazer esse alinhamento de expectativa. Então, se você é agência, a dica prática aqui desse tópico eu acho que é a seguinte: se você é agência, alinhe bem a expectativa na hora da proposta comercial. Entenda o que o seu prospect espera, faça uma proposta de acordo com os objetivos dele e na hora que ele falar, pô, mas não dá para reduzir aqui esse volume, você vai falar, posso reduzir. Você está disposto a atingir o seu objetivo em vez de 1 ano, 2? Sim, então tá bom, a gente pode reduzir. Esse projeto foi pensado
para esse objetivo. Eu quero chegar em Santos em 1 hora. Então sai agora, faz assim, mas eu quero sair daqui 15 minutos. Você está disposto a chegar então daqui 1h15? É mais ou menos isso, né? Posso dar complementar mais uma coisa que, assim, do nosso universo, é claro que a gente não quer falar só com a agência aqui, mas a gente está contando e compartilhando das experiências que a gente... Mas o que eu acho que as empresas, elas desperdiçam muita grana, de fato, não tendo paciência e não tendo consistência e a disciplina, porque muitas vezes vai buscar uma agência esperando que a agência faça todo esse contexto, mas a gente depende muito do cliente. O cliente, na verdade, as pessoas que estão trocando, né, é a chave do negócio, é a chave do resultado. E aí, eventualmente, vão ter problemas, questões no caminho que a gente vai precisar calibrar e ajustar, mas às vezes, durante um ano, você fez um trabalho consistente onde você começa a ter resultado, etc. E aí a gente vê muita rotatividade de empresas com agências. Cada ano pipocando em uma, testando e assim... Buscando milagres. Buscando os milagres e assim... É cada ano, na minha visão, um desperdício maior. Porque as agências precisam exercitar, aprender. É claro que a gente tem todo o know-how, a gente faz isso com um período muito mais curto, com uma maior agilidade, porque a gente tem os recursos para isso. Então, quando a gente vê, eventualmente, uma empresa que não consegue encontrar esse caminho, é um desperdício, porque fica pipocando, esperando, e aí a agência começa a performar, conseguir entregar com esses alinhamentos, e aí vai lá e vai pro próximo e pro próximo. Então, uma dica que eu dou tanto para agência quanto para empresas, assim, é claro que tem gente que não atinge ali a sua, falando no português claro, gente ruim, em todos os lados. Mas tem muita gente boa a fim de fazer, muita empresa boa, muita agência legal, a fim de fazer o negócio direitinho, querendo entregar. Então, uma dica que eu dou é isso, assim, busque um parceiro ponta firme, confia, porque você está investindo seu tempo e sua energia, confia, experimenta e assim, não seja centralizador, solta, bota para rodar. E vai buscar essa construção como uma parceria, sabe? Como uma união. Feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. E não busque essa separação de prestador de serviço e o cara que contrata, sabe? Busque uma união, uma parceria, porque não tem como você não gerar resultado dessa forma. Se a gente fala de case, pra mim, é isso. A gente consegue gerar case quando a gente tem sintonia com o nosso time, com os nossos parceiros internos, que são os colaboradores. Eu tenho certeza que em empresas e outras agências é assim também. E para os nossos parceiros também. O cara que chega ali e fala, confio em você, vamos nessa. Eu eventualmente acho que isso aqui tem que melhorar e tal. Tem uma dica também para a empresa, complementando... acho perfeito o que você colocou, Lê, porque eu vejo do mesmo jeito, assim, a parceria que faz com que a gente construa o case. A gente tem esse exemplo aqui dentro de casa e uma parceria mesmo, né? Toda segunda reunião, tem uma entrega, uma dedicação, uma confiança. Porque no final a empresa é um grupo de pessoas. Então você tem uma empresa contratando uma outra empresa, é um grupo de pessoas contratando outro grupo de pessoas. Você precisa que eles se sintam parte de uma unidade ali, que é essa parceria de negócio, não é uma prestação de serviço. Existe uma troca comercial que existe no mercado como um todo. Quando você é um prestador de serviço, é uma troca comercial, isso é claro desde o início, mas ela não é a base dessa relação. Se a pessoa está procurando um prestador de serviço para obter um resultado, obter um case, então a base desse relacionamento vai ser a construção desse case. Para atingir o objetivo ou para construir esse objetivo, para a gente não perder o foco, senão a gente vai longe. Vai para a meta já. Eu quero dar a dica para a empresa também, que se você está dentro de uma empresa, você é gestor de marketing, busque também benchmarking, né? Porque às vezes é legal olhar para o mercado,
olhar para dentro de casa o que você tem de recursos, como a gente falou, mas também olha para o mercado, vê como, em quanto tempo aconteceu, sei lá, um caso parecido, algo que você busca. Não necessariamente precisa ser exatamente do seu mercado, mas talvez que converse com o mesmo público que você, porque você também já vai ter uma base interessante para começar a estruturar isso. Aqui a gente tem algumas pesquisas que a gente até oferece e tá lá no nosso site, né? Algumas pesquisas de mercado que a gente faz, vai lá, baixa as nossas pesquisas, mas acho que tem também muitos outros bons materiais, não só esses que a gente tem disponível, mas no mercado de forma geral, para você entender e fazer esse alinhamento de expectativa interna. Ó, eu vi aqui que essa construção, os caras investem tantos por mês no Google. Usar a ferramenta como SEMrush para entender o volume de investimento, o posicionamento, as palavras, para começar a construir as metas também. Então, como que a gente faz para chegar lá? E aí, vamos falar de meta, Letícia. Tá, mas eu queria dar mais uma dica. Essa dica eu vou repetir em todas as minhas participações. Boa, vai lá. Beleza, você tá olhando pro vizinho, você olha pro seu concorrente, mas, cara, foca no cliente. Foca na experiência do cliente, no resultado do cliente. E isso eu não tô falando pra agência, eu tô falando pra todos. A gente tá falando muito de benchmark, a gente fala muito do quanto o cara tá investindo, etc. Mas, a gente vê tantas empresas incríveis que cresceram, assim, preocupados com a entrega. Os caras foram criando patrimônios, foram criando histórias muito sustentadas, muito com foco no cliente. Então, olha para o seu cliente, olha para a experiência dele e aí sim, dá uma espiada, faz ali o seu cliente oculto, olha o que os caras estão fazendo para você entender se você está sendo competitivo, mas escuta o seu cliente. A gente fala muito, né? A gente precisa ouvir. Agora, eu citei no comecinho que as metas precisam ser smarts. Eu vi que você acabou de colocar uma bala na boca, Eric, então é pra você essa. Coloca no canto aqui, né? Meta smart. O que é isso e como faz pra gente construir? Meta tem tudo a ver, tá? Na sequência do alinhamento de expectativa, porque é você metrificar se a expectativa alinhada está correta ou não. Então eu criei uma matriz de avaliação do meu objetivo e a partir de agora eu vou acompanhar isso com dados. Então uma meta ela tem que ser smart no sentido de eu tenho o tempo que eu vou avaliar, eu tenho exatamente ela é alcançável, ou seja, está dentro dessa expectativa de benchmarking, do meu budget à disposição. Ela está dentro também, ela é mensurável, então eu tenho um dado que eu consigo correlacionar e achar um resultado. E ela também é uma meta desafiadora, né? Porque a meta do mês 1, por exemplo, da Layer Up, que vocês atingiram no primeiro mês, mas era uma meta de 6 meses, ela era um aprendizado. Agora, se eu tenho um projeto e aí já estou há 2 anos nesse projeto, eu coloco uma meta e eu estou errando muito, sei lá, não tenho dados, mas 30% a mais ou 30% a menos tem alguma questão. Se não é uma questão se eu tive um bom resultado, mas a meta foi fácil demais, não tem o desafio aplicado ali, então talvez na hora de escolher essa meta ela não Sim, ela tem que ser relevante para o negócio, né? Então, sei lá, a meta é aumentar o seu faturamento em tantos %. Aumentar seu faturamento é relevante para o seu negócio? Legal. Aí a gente tem que ver se os tanto % tá fácil, tá difícil, é atingível, é facilmente atingível. E olhar pro time, né? Entender se você tá com um processo bem claro. Marketing e vendas precisam, de fato, estar junto. Principalmente quando a gente estiver falando de uma meta smart. E que seja ali uma fatia de crescimento de 50% de uma empresa, em faturamento, etc. Porque a gente vê muitas vezes ali cada um andando para um lado, mas, enfim, acho que é importante calibrar isso para, de fato, a gente olha para o marketing, olha para a campanha, olha para a peça publicitária, mas a gente precisa olhar para as pessoas no dia a dia que estão ali. Tem uma dúvida que eu acho que é muito comum. Você falou de alguns KPIs, OPIs, que a gente também, né,
são dados relevantes que a gente precisa sempre analisar, indicadores de performance, operacional ou indicadores-chave. Agora, quando a gente define um objetivo e vai construir essas metas, antes mesmo, né, que são os KPIs, né, a gente pode chamar de KPIs as metas, né, são os indicadores de performance, os indicadores-chave. Tem um número, assim, quantos indicadores são suficientes? Porque eu acho que ou a galera quer botar meta em tudo, né? Então, vou ter uma meta de engajamento, vou ter uma meta de visita, vou ter uma meta de lead, vou ter uma... E aí fica tudo muito complexo, porque você tem que pensar em muitas coisas. E às vezes você pode escolher um caminho mais objetivo, ter, sei lá, 3, 4 metas. O que vocês pensam a respeito disso? Tipo, quantas metas? O que vocês sugerem? Eu acho que com menos metas, mais claro está aquele objetivo. Você tem um objetivo muito claro. Então, é aumentar a receita. Então, eu preciso aumentar a minha taxa de conversão de proposta para venda. Essa é a minha meta principal. As outras vão ser as metas que vão direcionar a análise posterior. Uma pessoa que saiu de férias, voltou para a empresa, bateu o olho naquela meta, ela tem que entender se a gente está próximo do objetivo ou não. Então, eu posso ter mais de uma meta a depender do número de objetivos que eu tenho, mas sempre quanto menos metas eu tiver, mais fácil eu conseguir entender a importância e até gerar engajamento nas pessoas que estão envolvidas no projeto, né? E eu acho que também um C-Level, ele vai ficar olhando uma taxa XY, que no final ele vai ficar mais se questionando sobre aquilo e não vai trazer nenhum insight para ele. A gente sempre fala isso, né? Um indicador tipo CTR. O que eu vou falar de CTR? Não faz sentido. Uma coisa é o analista que... Mas um C-Level, um gerente, pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, se elas pararem para ver uma apresentação e ela for super mega complexa, e às vezes os caras mesmo pedem isso, mas também eles estão aprendendo onde dispor a energia, porque existe essa curva de aprendizado. Né? OPIs são muito relevantes e as pessoas olham só para o KPI. O gestor, ele precisa olhar. Se eu estou falando de um time de vendas, para eu vender, vou falar qualquer coisa aqui, para eu vender 100, eu preciso falar com 1000. E para eu falar com 1000, eu preciso falar com 15 pessoas por dia. Eu não sei, eu não fiz essa conta, né? Mas eu preciso falar. Se eu não falar com 15 pessoas, eu não vou conseguir fazer esse funil, porque eu já tenho essa projeção. Se o comercial está sinalizando que ele está falando com muito monkey job, com muito lead não qualificado, bate lá no marketing, vamos olhar no detalhe. E aí sim, cada equipe, cada analista vai desmiuçar isso. E o gestor precisa ter esses inputs. Ele não precisa se aprofundar na ferramenta legal. É legal ter conhecimentos gerais, mas você precisa pensar no negócio. Então, só aqui esclarecendo então para os nossos ouvintes, eu acho que a gente tem alguns elementos importantes. Não, foi super legal as contribuições. Eu acho que a gente tem aqui, primeiro, um objetivo bem definido, né? Que é, por exemplo, então, colocando como exemplos agora, a gente quer aumentar o faturamento dessa unidade de negócio em 500%. Ou então o crescimento da sua empresa, expansão do seu negócio, alguma coisa do tipo. Aí você vai definir as metas, como o Eric falou. Eu vou escolher ali um conjunto de metas que vai apenas me mostrar se eu tô no caminho certo ou não. Se alguém chegar na empresa naquele momento, ela vai bater o olho e falar: a gente vai atingir esse objetivo. Então eu tenho um conjunto de metas que pode ser: eu tenho que vender tantos por mês, eu tenho que participar de tantos eventos para coletar tantos dados, tantos leads por mês, ou eu preciso fazer uma ação específica de geração de leads para fazer, enfim, eu vou construir algumas metas. Isso são metas, tá claro isso? Aí tem aqui um ponto importante que vocês trouxeram, que são os indicadores. E aí uma camada acima, que é quem olha o quê, né? Então a gente tem dados gerenciais. Então, olha lá, você gestor, diretor, que está focado no CTR, no número de visitantes, ou então no número de likes de uma foto, talvez não seja esse seu foco. Você está desperdiçando energia no lugar errado.
olha para o seu objetivo, olha para sua meta e valida o seu caminho. Você é o capitão desse barco. Exatamente. Você tem que estar lá na frente falando, vamos, é para lá, tá? O caminho tá certo. Tem que dar energia, né? E quem tá no detalhe é o analista. Sim. Aí o analista, sim, ele precisa acompanhar as métricas, os indicadores de performance daquelas operações. Então, os indicadores, por exemplo, de uma campanha, o CTR, custo e etc. Mas eu tenho que ter ali um entendimento de quem tem que olhar o quê. Mas é importante, só reforçando, que é justamente isso. Não quer dizer que o meu KPI, a minha meta, é o único dado que eu vou olhar. Sim. Eu não tenho que descreditar os outros dados. Não é que eu deixo de olhar e eu olho só para a minha taxa de conversão de venda. Eu tenho que entender, e aí olhando um pouquinho mais, não só para a agência, mas às vezes também dentro de uma área de marketing, dentro de uma empresa, esse dado ele é reportado para quem? Ele é reportado com que recorrência? E aquele outro dado ele é reportado para quem e com que recorrência eu analiso. Que aí também é outro ponto eu tenho dentro do Smart, ele tem que ter um tempo específico de análise e muitas vezes se eu subir uma campanha no Google agora e amanhã de manhã eu olhar o meu CPC, Não pode vai ser exato. que vai estar totalmente fora. Eu tenho que ter um tempo para fazer essa análise. Então, quanto tempo que eu olho e para quem que eu vou reportar isso? Eu vou ficar reportando para o meu... Eu, diretor de marketing, vou levar uma apresentação com as taxas de Google Ads da minha empresa? Não vou. Por quê? É muito claro isso, porque não é o que interessa. Então, entender que não é porque tudo é mensurável que tudo tem que ser reportado. Exatamente. Você tem que, talvez, indo mais para metas, listar e aí entender. Isso aqui eu olho hoje, esse aqui não sou eu que olho. Eu adorei essa frase que ele falou, hein? Não é porque tudo é mensurável que tudo tem que ser reportado. A gente vai amadurecendo, olhando algumas coisas, alguns dados, aqueles dados eles já supriram, a gente já sugou tudo que a gente precisava, e a gente foi para um next step, foi evoluindo e a gente foi buscando cruzamentos de dados, que isso é o desafio. Qual que é esse cruzamento? Olha a cara dela olhando. Que esse Porque esse é um outro podcast. Mas aí aí o negócio vai ficando muito louco, porque você deixa de olhar aquele dado único e você começa a cruzar, e aí sim você começa a ter business intelligence. Eu não quero avançar tanto hoje pra gente não confundir, esse é o primeiro episódio. Então a ideia, vamos aqui, objetivos, metas, a gente entendeu, achei muito legal a gente fazer essa separação do que é meta, do que é indicador, porque de fato tem essa confusão mesmo, então cuidado, tipo, o seu CTR não pode ser sua meta, talvez possa, mas de forma mais prática, neste momento aqui, vamos pensar em metas mais abrangentes, que valide de fato se você está chegando no seu objetivo, e que facilite esse caminho. E esses dados, esses números maiores, né, essas metas, elas precisam ser acompanhadas de perto pelos gestores, pelos diretores, e os analistas precisam acompanhar os detalhes para garantir que as metas estão sendo... E aí, para as agências aqui que estão ouvindo a gente, é legal quando um cliente quando você começa a validar ali qual que é a solução, né? O que você vai desenvolver para aquele cliente. Então, qual que é o objetivo, se já tem uma ideia das metas, porque daí, a partir disso, você já começa a pensar numa solução. E você que está numa empresa também, entenda que se você tem um objetivo em mente, você sabe quais são os principais passos que você tem que dar para atingir esse objetivo, então você já começa a pensar nas soluções, né? O que eu preciso resolver primeiro? E às vezes você tem esse objetivo que o Eric falou aqui, meu objetivo é melhorar minha taxa de conversão de lead em cliente. Então o que você vai resolver primeiro? A sua área comercial, é o seu processo de vendas, é a sua apresentação comercial, é a qualificação. Você já começa a pensar em escopo, em solução. E aí eu queria jogar mais essa bombinha aqui pra vocês. Tem mais? Não, só essa reflexão. É essa hora... quando a gente já sabe um pouco mais do objetivo e das metas, é essa hora que a gente define solução? Olha, Sam, eu acho que se eu tô com um objetivo claro, eu consigo entender a meta que vai validar o meu objetivo e até os indicadores que vão justificar o porquê a minha meta está dentro ou fora do estimado,
quase que a solução já está caindo no meu colo. Então, é o que você falou. Preciso melhorar a minha taxa de conversão, então eu preciso avaliar a minha taxa. O meu objetivo é vender mais, preciso melhorar a taxa de conversão. Eu vou olhar isso no pipeline de vendas. Eu estou quase caindo no colo que eu tenho que reformular meu processo comercial, que eu tenho que treinar minha equipe comercial. Será que eu vou olhar para o turnover? O que está acontecendo? E aí eu vou entender. Bom, eu estou vendo que muita gente está saindo dessa equipe, então talvez não está claro o treinamento ou o fit dessa área. Então, não é que a solução vai cair pronta, mas eu vou entender como que eu devo atuar, né? Ou quais são as minhas prioridades, pelo menos, porque às vezes tem isso, né? O que eu faço Dividir primeiro? Por fases, com certeza. Isso é muito legal, porque já aconteceu comigo algumas vezes as pessoas perguntarem assim, qual é o passo a passo, né? Como que você monta um projeto? Vocês têm um pacote? Qual que é o pacote? Qual que é a fórmula que vocês usam? E aí eu sempre me pego pensando nesse ponto específico. Como é que a gente vai empacotar uma solução? E esse é o nosso ponto de vista, acho que não tem certo, não tem errado, mas é o nosso ponto de vista. Como é que eu vou criar uma solução pronta, que para todos os nossos clientes eu faço a mesma coisa, eu tenho a opção A, B ou a C, sendo que objetivos são diferentes, as dificuldades são diferentes, as dores são diferentes, e o que eu preciso fazer muitas vezes é olhar para o problema, criar um diagnóstico, determinar algumas metas, montar a solução pensando, aqui o principal problema tá, sei lá, essa marca tá ruim, o site não dá nem para entender, talvez eu precise começar por aí, ou não, eu vou arrumar minha área comercial. A gente já recebeu aqui alguns prospects que tinham uma base de clientes incríveis e que os caras simplesmente não estavam falando com os próprios clientes. Às vezes o problema, eu quero vender mais. Cara, só se relaciona melhor com a sua própria base. Então, isso gerar mais lead, a gente já teve, quero gerar mais leads, mas... E aí, quando a gente vai olhar no detalhe, não precisa gerar mais lead para atingir o objetivo, né? Então, eu acho que é olhar um pouco dessa maneira. Esquece qualquer fórmula que você já ouviu. Não é porque funcionou para um negócio que vai funcionar para você. O negócio para o qual funcionou teve um momento diferente, dificuldades diferentes, questões diferentes, orçamentos diferentes, público diferente. Então, acho que para cada negócio é olhar, né, e definir essas prioridades. Bom, aqui na Layer, como um todo, já passaram mais de 200 clientes, né? A gente já auxiliou mais de 200 empresas nessa transformação. E eu acho que eu nunca senti a gente replicar, nunca, em nada, qualquer tipo de escopo. Porque eu acho que a base está sempre no objetivo. E o objetivo vai ser sempre diferente. Pode ser o mesmo objetivo financeiro, mas cada um tem um porquê, tá naquele momento. Então não tem como você fazer Para cada um é um mapa, né? É uma trilha. Não dá para seguir todo mundo na mesma trilha, né? Eu acho que esse é o ter grande nosso, né? Embarcar em cada uma desses desafios. Eu vi uma palestra no RD Summit agora de 2019 que foi do André Siqueira, que é um co-founder lá da RD, enfim, e ele falou uma coisa que eu não vou esquecer e que eu fico usando agora, que eu achei muito bom, que é essa história do mapa e do terreno, né? Então você tem aí o objetivo, define suas metas, então você desenhou o seu mapa, e aí quando você vai colocar o projeto em ação, você vai pro terreno, né? Você vai sair do mapa, vai começar a andar nele, e aí você precisa começar a analisar o seu terreno. Mas a gente vai falar disso num próximo episódio. Droga. Agora eu tô curiosa. Eu já tava todo curioso. Onde que esse mapa ia levar? Lê, Eric, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Foi muito legal, muito obrigada. Querem deixar um recado final aqui para quem tá ouvindo, para quem tá acompanhando? Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas por qualquer coisa. Estou aprendendo, estamos aprendendo. Foi maravilhoso. Sejam generosos. E foi muito legal. Eu acho que a gente tem uma cultura aqui interna da Leia que dividir é sempre multiplicar, é ensinar e aprender. Então, mesmo que a gente não tenha contribuído de alguma forma para algumas pessoas, eu tenho certeza que para outras a gente vai passar um monte de
insights e dicas legais. Então eu espero que também esse podcast ele cresça e que a gente possa fazer não só o podcast, mas todos os nossos objetivos e metas que a gente traçou em janeiro, para chegar ali em dezembro de 2020 e poder estourar aquela champanhe e comemorar. E quero agradecer, eu adoro trabalhar com vocês, todo dia a gente está aqui. E é isso, todo conta dia. comigo. Depois eu vou me ouvir, vou fazer as minhas considerações, mas estarei aqui no próximo de novo, com certeza. Isso aí, Lê, muito obrigada. Contem comigo, gente. E pessoal aí do outro lado, tragam seus feedbacks, tragam suas considerações, ideias, sugestões, pra gente falar e, enfim, agregar de alguma forma aí com a nossa rotina e agora também contribuir com a rotina de vocês. Também quero agradecer pelo convite de participar desse início, esse marco, mais um marco importante nesse crescimento que a gente vem, nessa trilha que a gente vem construindo juntos. E dizer que nunca vai ser fácil ter uma meta. Construir uma meta não é fácil. Você vai aprendendo e vai ficando mais natural, você consegue ter o histórico, vai fazendo o cruzamento. Então sempre vai ser desafiador você estipular uma meta. E se o desafio está ficando cada vez maior, assim, é o sentido de que você está evoluindo. Então, se você nunca colocou um objetivo, nunca colocou uma meta, começa a colocar e continue crescendo. Vai ser cada vez mais difícil, mas vai ser cada vez mais prazeroso. Perfeito, é isso aí. É assim que começa 2020, né? Construindo meta, definindo objetivos, fazendo os nossos planos, focando no case que a gente quer construir esse ano para o nosso negócio ou para o negócio dos nossos clientes. Então eu espero que tudo isso que a gente falou aqui, que a gente compartilhou, um pouco do que a gente vive no dia a dia na prática, da nossa experiência, tenha contribuído para você aí que está ouvindo. E eu agradeço se você chegou até aqui. Muito obrigado por ter acompanhado esse nosso primeiro episódio do Com a faca e o case. Eu ainda tô me acostumando com esse nome. Com a faca e o case. É isso aí. E lembre-se, no próximo programa nós vamos te contar como construímos o planejamento de marketing e vendas aqui na Layer, a agência digital especialista em funil e Y. Afinal, marketing e vendas, como falou aqui a Lê, performam melhor juntos. Valeu, até a próxima!